Olá pessoal, vamos então aqui à análise do livro Boca do Inferno, da Ana Miranda, um livro lançado em 1989, dedicado ao Rubem Fonseca. Ele é um romance narrado em terceira pessoa, é um romance de viés histórico, vai pegar um crime que aconteceu realmente na Bahia, na época do Brasil colônia ainda, e vai citar também dois grandes personagens aqui, que são dois grandes personagens da literatura, como está dito ali no título, Boca do Inferno, que é o Gregório de Matos Guerra, e o Padre Antônio Vieira. Bom, então começa aqui localizando a cidade, uma cidade que fica no litoral, diante de uma enseada larga e limpa que lhe deu o nome Bahia. Ou seja, o local então aqui é a Bahia, que vai sendo localizada, detalhada. A cidade parecia ser a imagem do paraíso. Era, no entanto, onde os demônios aliciavam almas para povoarem o inferno. E aqui já vai antecipando um pouco, né, dessas questões terríveis que vão acontecer aqui, um governo tirano, um governo aqui corrupto, tá? E nós já começamos com o pensamento aqui do Gregório de Matos, ó. Esta cidade acabou-se, pensou Gregório. Porque ele começa a ver aqui o lado ruim, muitos assaltos e tudo assim nas barbas da justiça. E o narrador, reparem, ele é em terceira pessoa. E quem é que é o governador aqui da Bahia? É o Antônio Souza de Menezes. E o que acontece? Ó, às 6 horas da manhã, o governador Antônio de Souza Menezes saiu do palácio. Então ele passa ali pela praça, vai até a igreja dos jesuítas ali para se confessar. Então ele gosta de fazer isso pela manhã. E ele diz que gosta mais dos jesuítas porque acham que eles estão mais preparados, né, nessa questão religiosa. Gostava de imaginar que quem estava inquirindo os seus pecados era o padre Antônio Vieira, que vocês sabem, é um figurão, uma grande personalidade da história universal. Então, representante do nosso barroco, ele nasceu em Portugal, mas veio cedo para o Brasil, tá? E aí o governador, esse Antônio de Souza Menezes, né, ele faz as confissões dele ali. As pessoas que caminhavam pela praça naquele momento eram, na maioria, negros escravos ou mestiços trabalhadores. Então já aponta aqui um pouco como é que é a Bahia. E o Gregório, ele vê, né, a passagem do governador e vê também ali que tem muitos criminosos fugidos ali de vários países, tem muitos aventureiros na Bahia, então muita gente que chega. E qual é a crítica que fica aqui, né? Muitos chegam pobres, mas acabam voltando ricos, ou seja, a Bahia, assim como mãe de todo mundo, aberta a todo mundo, e também traz aquela ideia assim, né, de criticar aqueles que, de certo modo, vão para a igreja de dia, mas de noite fazem os seus pecados, né? A missa começou. O arcebispo João da Madre de Deus estava ali, né, organizando a missa. Os escravos ficaram de fora da igreja, ou seja, parece que não são filhos de Deus aqui, né? E aí, claro, mesmo dentro da igreja, os homens eles andam armados. Então entendam, né, uma religiosidade às vezes que a gente fica discutindo, né? Gregório de Matos suspirou. Era muito mais difícil viver ali. Por que ele voltara? Então aqui a gente tem, né, que o Gregório ele voltou para a Bahia depois de ter se formado em Portugal, certo? Então ele voltou para o Brasil. E ali também tem aquela questão assim de passar muitas prostitutas, bêbados, e o Gregório adora dormir com prostitutas, porque ele é, digamos assim, um libertino na vida. Antônio de Souza Menezes, o Braço de Prata, entrou em seu palácio. Bom, a gente sabe que ele é o governador, agora a gente sabe que ele tem um apelido que é Braço de Prata, né? Por quê? Porque ele colocou uma peça de prata, o braço que usava no lugar do braço direito, perdido numa batalha em Pernambuco. Então, ele está sem o braço verdadeiro. Colocaram um braço de prata, muito assim, digamos, caro, né? Um braço artificial, que lhe dava alcunha, o apelido de Braço de Prata, fora feito pelo famoso ourives do Porto, Adelino Moreira. Os dedos eram perfeitos. Muito bem, então já focaliza aqui, reparem, né? Já focaliza o governador, o Braço de Prata, já focaliza também o Gregório, já focaliza o padre Antônio Vieira. O que vai acontecer agora? Vai ter um crime, e é um crime que realmente aconteceu. Os conspiradores conheciam bem os hábitos de Francisco Teres de Menezes. E esse Francisco Teres de Menezes aqui é o alcaide-mor ali da cidade da Bahia, ou seja, o oficial maior de justiça ali. E pelas manhãs ele sempre gosta assim, tipo de visitar uma prostituta. Então, de novo, né, aquela ideia de que tem muita missa, tem muita igreja, mas de noite é a devassidão, os furtos, os crimes. Então, muito também do que seria o nosso próprio barroco, ou seja, pecar e depois pedir perdão.
De dia as missas se sucediam interminavelmente, às quais o povo comparecia para expiar suas culpas e assim poder cometer novos pecados. O barroco perfeito, né? Só que aí o Teles de Menezes está nessa casa dessa prostituta e ele olha pela janela e vê que tem um moleque ali, tipo, que tá olhando para ele, tá? E aí ele começa a ficar meio assim, ué. Teles de Menezes pressentiu alguma coisa estranha, mas não lhe deu importância. Aí ele fecha a janela. O que acontece? Os conspiradores meteram os capuzes e guardaram as adagas na cintura. Ou seja, esse Teles de Menezes, esse alcaide mor, né? Ele tá agora, ele vai ser vítima de um crime, tá? Vão matá-lo, certo? Então, o que vai acontecer? A gente tem que cuidar desse crime aqui, tá? E aí ele começa a ficar preocupado, ele sabe que ele tem que falar com o governador para, de certo modo, né, dizer que a vida dele está correndo risco. Quando soube que seu amigo Antônio de Souza viria para governar a colônia, preparou a desgraça de seus opositores. Ou seja, né? Então quando ele ficou sabendo que o amigo dele, o Antônio de Souza, que é o Braço de Prata, ia comandar ali a Bahia, ele começou a comprar briga com todo mundo e tudo mais. E entre esses opositores aí está o Gonçalo Ravasco, só que tem muitos que estão protegidos lá no colégio de jesuítas. Uma carta anônima chegara às mãos de Teres de Menezes, avisando sobre uma conspiração que se fazia no colégio para tentar contra a sua vida. Então, ele já está meio preocupado com isso aí, tá? Então, ele quer mostrar essa carta para o governador, ele está com medo de morrer, está com medo exatamente, né, dessa conspiração que realmente vai acontecer a partir de agora, tá? E aí, ele vai lá, depois que ele transa, o Teles de Menezes sai. Enquanto isso, tem um grupo que já está ali esperando ele, né, de 8 conspiradores que eles tinham saído do colégio de jesuítas, realmente estavam no colégio de jesuítas e eles querem matar esse Teles de Menezes. Se há uma coisa que qualquer homem merece fazer antes de morrer, é foder. Ou seja, os conspiradores estão ali, né? Deixa ele. Vai morrer, mas deixa ele transar antes, tá? Enquanto isso, o Teles de Menezes ele foi até lá a casa do governador, falou com ele, depois ele sai. E aí, claro, aquele moleque que já estava ali olhando, né, ele avisou então para os encapuzados que o Teles de Menezes estava por ali. E aí, claro, os conspiradores já colocam os capuzes para esconder o rosto. E aí esse moleque, ele meio que chama o Teles de Menezes, né? Vem cá, vem cá, vem cá. E o Teles de Menezes pergunta: o que queres, negrinho? Dinheiro? E aí o que acontece? Os embuçados que saíam de esconderijos compreendeu que era uma cilada. E o que esses 8 saem gritando, né? Morte ao alcaide mor Francisco de Teles Menezes, áulico lambicu do braço de prata, puxa-saco, né? Gritou um dos homens da emboscada. Então, um dos homens, reparem que é o Antônio de Brito. Antônio de Brito retirou o capuz. O alcaide empalideceu ao reconhecer o inimigo que há pouco tempo tentara matar. Então reparem, né? Já há um ódio entre eles aí. E aí o Francisco Teles, o alcaide, ele ainda atira no Brito, mas o Brito não morre, né? O que acontece? Um conspirador, com um golpe de alfange, decepou a mão direita do alcaide. Então a mão está decepada, tá? E aí o que faz o Antônio de Brito é quem vai cortar a garganta do Teles de Menezes para matar ele, né? E ele, o Teles, estaria ainda agonizando, ele ainda acaba dizendo, né? O braço de prata vai me vingar. E aí o que acontece? Morre o Teles de Menezes, aí o Antônio de Brito guarda num pano a mão decepada dele, e esse grupo de 8 encapuzados acaba voltando para o colégio jesuítas. E aí, claro, aí a notícia da morte, né? Do alcaide mor, essa notícia chega rapidamente até o governador. Os matadores eram 8, disse o Mata. Um deles foi o Antônio de Brito. Temos testemunhas. Então eles já sabem, né, basicamente assim, onde começar, de certo modo, né, essa questão de investigação, que é pelo Antônio de Brito. Só que é o seguinte, só reconheceram o Antônio de Brito. E quem é que são os outros 7 encapuzados? E todos eles agora estão lá no colégio jesuítas escondidos, tá? Durante a noite fria em que soprara um vento forte, Maria Berço não fora deitar-se. Bom, agora está aparecendo uma personagem aqui. Quem é que é essa Maria Berço? Ela era a dama de companhia de Bernardina Ravasco. A gente vai ficar sabendo aqui da família Ravasco. Então ela é filha única do Bernardo Ravasco, tem uma saúde
fragilizada, por isso que ela precisa da Maria Berço ali. E aí o que acontece? A Maria Berço que está indo para lá, ela começa a ver que tem muito soldado na rua, então, tipo, o que que aconteceu? E ela chega lá, né, e acaba sabendo então, né, que mataram o alcaide. É que dizem ter Gonçalo Ravasco matado o alcaide. Ou seja, será que foi um dos Ravascos ali? E aí, claro, né, a Bernardina diz: acusam meu irmão? Mas se ele está trancado no colégio de jesuíta há tantos dias. Só que aí a Maria Berço vai começar a contar como é que foi esse crime e tudo mais. Depois chega o pai, que é o Bernardo Ravasco. E aí a Maria Berço diz pro Ravasco: olha, foge, foge, porque isso aí vai dar problema, né? Enfim. Só que o Bernardo diz: não, mas isso aí é só uma questão política e tudo mais. E eu acho que não foi o Gonçalo, meu filho, que matou, tá? Seu irmão, repare que esse Bernardo Ravasco, ele é irmão do padre Antônio Vieira. Seu irmão, o padre Antônio Vieira, tinha imunidades eclesiásticas, mas o cargo de secretário de Estado não oferecia os mesmos privilégios a ele, Bernardo Ravasco. E aí o Bernardo diz: não, não se preocupem comigo, o Colégio Jesuítas é um local seguro, né? Enfim. Só que lá no Colégio dos Padres, o Gregório também, né? A gente sabe que ele era o Boca do Inferno, ele já tinha escrito uma sátira contra o Braço de Prata, e o papel passou de mão em mão, e um deles diz: a difamação é o teu Deus, Gregório, disseram sorrindo. Então um pouco aqui também, né, desse mundo do Gregório, já mostrando esse lado satírico dele, né? Bom, aí o Bernardo Ravasco, ele acaba dizendo, né, para a filha, que é a Bernardina, se esconder, e ele diz que vai pedir ajuda para quem? Para o doutor, né, o advogado Gregório de Matos, ó. Pedirei ao doutor Gregório de Matos que te leve ao engenho. Ele me ajudará, ele é um grande amigo. E aí o Bernardo Ravasco, ele vai lá para o Colégio Jesuítas, porque lá é proteção também. Ele procura o filho, que é o Gonçalo Ravasco, e aí todo mundo está dizendo que foi ele o assassino e tudo mais, né? E aí ele já chega, o Bernardo Ravasco já chega e diz assim: ó, Gonçalo, queima todos os capuzes, tá? Vamos queimar as provas contra nós, né? Enfim, de certo modo, né? E aí o Gregório de Matos, ele tá ali também. O terceiro a morrer, continuou Luiz Bonicho, haverá de ser o próprio Braço de Prata. Ou nós acabamos com ele, ou ele acaba conosco. Cuidemos de voltar às nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Dentro daquela ideia, né, do crime, ou seja, não dá para ficar muito escondido e tudo mais, senão, claro, toda aquela ideia, né, de quem é o culpado vai ser muito fácil de perceber. Então eles estão querendo assim: pessoal, façam de conta que não aconteceu nada, tá? E aí o Bernardo Ravasco, ele pede a mão do alcaide. Por quê, né? Porque eles levaram para lá a mão dele, lembrem? Mataram o Teles de Menezes, mas tinham antes decepado a mão e pegaram a mão dele, tá? Agora o que o Antônio de Brito diz? Nós a entregaremos ao povo, a mão dele. Desfilarão com ela pelas ruas e pelas ladeiras, que a suspendam diante da porta do Braço de Prata para que ele se lembre sempre de nossa vingança. Só que o Bernardo Ravasco, ele não sabe, né? Tipo, será que o povo vai estar... a gente vai entregar a mão pro povo, mas será que o povo está do nosso lado? Tá? Então aqui não, negativo, me dá aqui a mão, porque eu não quero que nada venha a incriminar a gente, tá? E tanto é que ele chega e diz: ó, também outro detalhe, vocês estão armados, me deem as armas. Aqui é uma casa de Deus, não pode ter. Surgiu entre os panos a mão arroxeada e rígida do alcaide com o anel de esmeralda no dedo anular. Ou seja, né, agora o Ravasco Bernardo, o pai, ele está com a mão, enrolou num pano ali. O Gonçalo, filho dele, não quer entregar a arma, diz que não quer ficar desarmado, mas mesmo assim entrega o punhal e a arma para o pai. E aí o Bernardo, né, vai ali até a Maria Berço e diz para ela, né, ó, tô te dando esse trapo aqui, esse pano, essa trouxa de pano aqui, e dentro tem a mão do alcaide. Dá um fim nisto, não sejas curiosa como uma coruja ou um gato. Apenas joga isto esta noite num lugar onde ninguém jamais possa encontrar, por favor, né? E aí depois disso, o Bernardo vai até uma igreja, vai lá falar com o irmão dele, o padre Antônio Vieira. Aí o padre Vieira já está preocupado, quer saber se o sobrinho dele, que é o filho do Bernardo, né, se é o Gonçalo. O Gonçalo, ele era um dos encapuzados. E repare o que diz o Bernardo. Bem, ele não me disse nada, mas sabes como é que é o meu menino? Sempre quer apagar com sangue as manchas das injúrias passadas.
E aí, então, a gente fica sabendo, né, que o Gonçalo deve ser, sim, o oitavo aqui, tá? E aí o Bernardo, ele diz, né, pro padre Antônio Vieira, que está pensando em entrar na companhia de Jesus. Sempre pensasse isso, Bernardo, diz o padre, mas por este motivo tu nunca te casaste e deixaste teus filhos todos ilegítimos. Enfim, só que depois no final a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais, né? Porque no final do livro tem uma parte legal que ela mostra assim o destino dos que ficaram vivos ali, tá? Bom, o que acontece? O governador Antônio de Souza está reunido com seus conselheiros. Por quê? Pô, teve a morte do alcaide mora da cidade, tem muito movimento na cidade, muita gente ali pressionando, os soldados cercando tudo, interrogando, né? Mas tipo, ninguém quer abrir a boca. As cerimônias religiosas pela alma do alcaide durariam a noite toda. Na igreja do colégio, Vieira e Bernardo Ravasco, os irmãos, foram avisados da morte do alcaide e do cerco à cidade em busca de seus inimigos. E o governador está ali, né? Desanimado porque ele não está conseguindo resultado nessa investigação. Então o que ele pensa? Vamos prender os Ravasco, porque deve estar alguma coisa acontecendo com os Ravasco ali, tá? Agora, o padre Antônio Vieira é um Ravasco. Só que acontece, o padre tem imunidades. Só que o Bernardo é secretário, está escondido e não há provas de nada. Então eles sabem, né, que o Gonçalo e outros tantos estão ali dentro do colégio jesuítas, protegidos. Só que aí, o que pensa o governador? Eu vou entrar lá, eu vou invadir. Rale-se, eu vou invadir. Vamos pegar o lobo no covil. E aí, a gente vai agora para aquele esquema da Maria Berço, né? A Maria Berço tá com a trouxa de pano que tem a mão do alcaide, a mão ali, né? Com o anel ainda. Então ela tem que jogar fora, mas ela não sabe o que tá dentro, tá? Ele diz assim, toca fora, não seja curiosa, tá? Mas agora ela tá ficando curiosa, né? Reparem, encheu-se de curiosidade sobre o conteúdo do pacote. Então ela toca, ela vê que é macio e tudo mais, e quando ela abre, ela toma um susto. Porque ela sabe bem de quem é aquela mão, né? Tá todo mundo comentando a morte, né? E ela olha que tem um anel ali, um anel de pedra verde, né? Na mão ali. Olhando de perto, viu que no ouro havia inscrição FTM, ou seja, Francisco Teres de Menezes. Então ela se ligou, né, a partir de agora. Então o que ela faz? Ela sabe que ela tem que tocar fora aquilo, então ela vai para um precipício, mas ela pensa, eu vou jogar lá embaixo e aí se acham, tá? Aí ela vai até um lixo, jogou ali no lixo. Só que aí ela pensa, e agora, né? Vá que vem o fantasma do alcaide para se vingar. Então ela vai lá, pega de novo a mão e pensa em jogar onde? No mar. Então ela vê um barco ali com um cara dentro. Então o que ela faz? Tu poderia me levar até mais para dentro do mar e tudo mais, eu te dou um dinheiro para isso, né? E o homem aceita. Só que, claro, né, ele fica olhando que ela tá segurando aquela bolsa tão firme ali e ele pergunta, o que tu tá levando na bolsa, né? O Marujo abriu a bolsa e retirou a trouxa ensanguentada com um ar decepcionado. Então era mesmo um aborto. Ele abriu os panos, claro, ele pensou que era o quê? Um filho morto, um aborto. Só que quando ele abriu os panos e ao ver a mão do alcaide, ele ficou surpreso. E claro, automaticamente ele já vê que tem um anel ali. Então assim, a mão tá fedendo, azar, ele pega o anel e ela diz, por favor, não faça isso, eu tenho que jogar no mar e tudo mais. Não, não, o anel é meu, tá? E aí o que acontece? Eles chegam ali, joga, né, no mar e tudo mais, eles chegam na arrebentação, só que já tem soldados ali, tá? E aí ele percebendo que pode dar problema, o que ele faz? Ele dá o anel para ela e diz, tu fica com o anel, depois é meu, não esquece. E aí, claro, chegam os policiais, os soldados ali, o que estavam fazendo? Contrabando? Putaria? E eles começam a revistar, né, o cara, tomam a arma dele, a moeda que ele recebeu de pagamento, e aí o marinheiro, esse aí, né, diz assim, não, eu fui transar com esta mulher aqui e tudo mais, e a Maria Berço confirma. Só que ela tá pensando também que é no marido dela, né? Seu marido era bruto às vezes, mas a Maria Berço sentiu uma imensa gratidão por João Berço ter escolhido entre as órfãs para casar-se. Então a gente fica sabendo que essa Maria Berço é casada, né? E aí, claro, né, o, vai acontecer agora, né, digamos assim, do braço de prata, lembrem que é o governador. A todo momento os capítulos vão, né, botando um pouquinho da história e voltam para outra história, tá? O braço de prata, o governador está muito indignado agora e vai até o colégio jesuítas lá, tá? E vê que tem muitos soldados cercando ali. E aí ele já entra e chega no Bernardo Ravasco e diz, o senhor está preso, secretário de Estado e da Guerra. E os soldados começam a revistar tudo.
Vosso Senhor matou o alcaide mor da cidade da Bahia, o Francisco Teles de Menezes. Só que o Bernardo diz, só um pouquinho, eu sou inocente, eu tenho álibi. A hora do crime eu estava com meu irmão, Padre Antônio Vieira, na Quinta do Tanque. Todo mundo sabe disso. E aí o Antônio Vieira, claro, fica irritado, né? Por quê? Porque é ilegal o que estão fazendo ali. O cara tem um álibi bem na hora da morte. Como é que estão levando o Bernardo, né? O filho dele, o Gonçalo, que está metido ali. Bom, o que acontece, né? Prendem a Maria Berço. Tinham prendido ela, mas depois ela tá solta, tá livre, né? E agora ela vai correndo lá para falar com o Bernardo Ravasco. Só que ela ficou com o anel. O anel, o que fazer com ele? E ela pensa, bom, eu vou até um joalheiro, vou penhorar, né? Ela vai até lá, o joalheiro realmente penhora, pega o nome dela, dá dinheiro, ela chega em casa, né? Enfim, com dinheiro. Só que o marido dela, o João Berço, né? Que é cego e tudo mais, já mais velhinho ali, tá indignado com ela. Fugiste novamente, não tens pena de mim que amanheci tão sentido. Deixar um homem quase cego entregue ao escuro e aos piolhos, e começa ali uma briga, né? Ele quer saber se ela tem amante ou não e tudo mais, ela diz que não. Eles ficam bem, né, e tudo mais. E agora o que acontece? Agora a gente fica sabendo o quê? A gente vai saber mais sobre o Padre Antônio Vieira. Então entendam, a gente fica sabendo muito. Agora, se vocês querem anotar um detalhe legal, vocês ficam sabendo muito da vida do Padre Antônio Vieira e do Gregório de Matos Guerra. Porque é quase que vai derrapando no meio assim muito da biografia desses dois grandões da literatura ali, tá? Reparem, ó, Padre Antônio Vieira sempre fora conhecido em Portugal como um homem rendido ao dinheiro, ao poder econômico. Por isso protegia os judeus, que representavam a riqueza. Lutava contra a escravidão dos indígenas. Como se podia explicar que, sendo contra a escravidão, calavam-se frente ao que ocorria com os negros africanos? Simples, o braço do negro era imprescindível ao enriquecimento da colônia. Então isso aí... Deixa eu tomar uma água aqui. Então isso é importante, tá? Porque a vida dos dois, tanto do Gregório quanto do Padre Antônio Vieira, vão sendo colocadas aqui em jogo, tá? Já o Gregório, lembrando, né, ele é um libertino, um poeta, um advogado, culto. Ele se lembra de uma mulher chamada Anica de Melo. Conhecera logo que retornara de Portugal. Era uma rapariga linda mesmo. E aí o Gregório, ele diz que um dia ele conseguiu ler alguns sermões do Padre Antônio Vieira e isso mudou a vida dele. Vieira é um homem de argumentos, filósofo, mestre em teologia, fora pregador de El Rei de Portugal. Então, e o Gregório, claro, quando leu os sermões, né, quis de qualquer jeito conhecer o Padre Antônio Vieira. Para ele era um símbolo maior, né? E aí o Gregório estuda um tempo com os jesuítas no Brasil. Reparem, ler Horácio, Cícero, Ovídio, Virgílio, Padre Cipriano Soares. Sabia latim, gramática, retória, artes, história grega, romana e portuguesa, geografia, até um pouco de grego. Só que o Gregório entrou no colégio jesuítas, mas a cabeça dele era sexo, mulheres. Então ele fica pouco tempo, daí ele vai para Portugal com 14 anos lá para estudar depois, né? Mas tinha um sonho, estava a caminho dele, a Universidade de Coimbra. Só que ele ainda tinha, né, 14 anos, não tem aquela idade para ingressar na universidade, então ele vai vivendo ali até passar um pouco de tempo. Uma brilhante carreira de magistrado esperava, queria formar-se em direito canônico e fornicar as mulheres, transar com as mulheres aqui, tá? Bom, e essa Anica de Melo, ela gosta muito do Gregório, porque ela é prostituta, mas ela sabe, né? Ela tem tipo uma casa de prostituição também, mas ela sabe que o Gregório trata as prostitutas decentemente, com carinho, com amor e com respeito, tá? E aí o Gregório vai até lá a Maria Berço, aquela, né, para levar... Vocês reparem, né, que tem a Bernardina Ravasco, tem a Maria Berço e tem a Anica de Melo. Então tem mulheres também fortes aqui, tá? E ele vai até lá, essa Maria Berço. Lembrem que ela é tipo a ajudante, a criada ali da Bernardina Ravasco, a filha do Bernardo Ravasco, e está querendo levar notícias do que está acontecendo lá. Estava cheia de um agradável sentimento de ternura, ou seja, essa Maria Berço, que é casada, aquela que estava com o anel, né? Ela estava cheia de um sentimento de ternura e amor pelo poeta que acabaram de conhecer. E também Gregório de Matos não conseguiu tirá-la do pensamento. Então aqui
parece levar assim que vai acontecer uma coisa entre eles, mas a gente vai ver que não vai rolar. Bom, 2 padres saíram encapuzados do edifício de pedra. Atravessaram o terreiro observados pelos sentinelas do governador. Então, ali por ser padre, né, eles podem sair, mas mesmo sendo observados, eles conseguem ter um pouco de liberdade, né? Só que eles vão até um beco ali, e o Gregório vê quem é que são os dois, na verdade, ó, reparem. Não eram padres, era Gonçalo Ravasco e Donato Serotino. E aí o Gonçalo, né, fala que o governador ele invadiu, vasculhou tudo e roubou os escritos do Bernardo Ravasco, do pai dele. Meu pai ficaria doente se soubesse da perda dos escritos. Pobre homem! Há anos colige, pergunta, recopila, escreve, lê, discute, sonha com os escritos. Relê trechos para os amigos. E e o Bernardo Ravasco está escrevendo assim, tipo um tratado descritivo do Brasil, escreveu muitos poemas também. E aí, quando fala em escrito, o Gregório agora quer porque quer reaver esses escritos que o governador pegou. Então eles sabem que vai ter uma reunião ali dos desembargadores e de repente se eles conseguirem entrar para recuperar esses documentos aí, esses escritos, tá? Bom, enquanto isso que nós temos, né, o Antônio Souza, o governador, ele tem guardado ali um poema que o Gregório fez, uma sátira, né? Que o Gregório fez contra ele mesmo. As sátiras são inteligentes, diz o Antônio de Souza, né? O governador. Se não fossem contra mim, até mesmo teria me divertido. Então aqui a gente sempre vendo também, né, essa questão do título, Boca do Inferno. Por que o Gregório era considerado Boca do Inferno? Pela sua sátira. Na manhã seguinte, a cidade ainda estava agitada. Comentava-se que o novo alcaide seria Antônio de Teles de Menezes, irmão de Francisco de Teles de Menezes, o alcaide morto. Bom, aí tá o Gregório, tá esse Serotino aí, tá o Gonçalo. Eles estão tratando assim de fazer um plano para invadir o palácio do governo e para recuperar esses escritos aí do Bernardo Ravasco, tá? E aí o Gonçalo, né, fica ali meio que brincando assim com o Gregório, né? Tipo, tu faz muita sátira e tudo mais, né? Enfim, pra que tu estudou tanto então, né? E aí o Gregório diz: estudei para ir direto para o inferno. Bom, a invasão do colégio pelos soldados, pelo governador, né, começou com a chegada da companhia de ordenanças. Antônio de Souza dividiu os homens em 2 grupos. Então agora a gente vai ter, né, uma invasão a partir de agora, tá? Porque o governador quer vasculhar de qualquer jeito o colégio. Só que aí todo mundo chega e diz, só um pouquinho, isso aqui é um lugar sagrado por Deus e pelo Papa. Só que aí o Antônio de Souza, o governador, disse, quem manda aqui sou eu. E aí levaram Antônio de Brito, João de Couros, Francisco Dias do Amaral, Barros de França, Antônio Rolim e alguns jesuítas estudantes. Também foram presos os capitães de presídio Diogo de Souza, o Torto, e José Sanches del Poços. Gonçalo Ravasco escapou. E aí, não só o Gonçalo, o Gregório também está com o Gonçalo, né? Fugiram. E lembrem que ele está ali junto também, né? Com o... Estavam junto com o outro ali também, né? Deixa eu me lembrar agora, o vereador, aquele ali, o Donato Serotino. Então ali agora, né, a gente fica sabendo que eles estão ali para tentar recuperar agora os escritos do Bernardo Ravasco. Então vai rolar aquela reunião dos desembargadores e tá ali o governador, só que o Gonçalo Ravasco, né, o filho do Bernardo, ele consegue invadir aí até quase assim, né? Chega uma hora que ele tá meio que escondido ali, o governador vai mijar, quase vê ele, né? E aí ele consegue pegar, invadir ali, abrir o cofre, né? E pegar de volta os escritos do pai dele. Surpreendido, Gonçalo viu escritos de sátiras de Gregório de Matos ao braço de prata. No fundo do cofre, entre alguns papéis pessoais de Antônio de Souza, estavam os escritos de Bernardo Ravasco, ou seja, do pai dele, né? Então ele pega os escritos e sai. Bom, João da Madre de Deus era um padre diferente dos outros e por isso mais confiável, né? Tava meio que sem um olho ali. Os perseguidos foram obrigados a se homiziar, muitos no colégio de jesuítas. Então tá tendo uma perseguição ali, né? E o colégio de jesuítas é aquele símbolo, né, de refúgio preservado por Deus, pelo Papa. Bom, e o Gregório de Matos Guerra quer que esse João de Deus aí mande uma ordem pro governador, tipo,
É preciso que os ordenanças deixem o cerco do colégio e que os homicidados sejam libertados. Ou seja, lembra que eles invadiram, prenderam, e o Gregório não está achando isso. Como advogado, ele não está achando isso legal, né? E o pior, estão culpando quem pelo crime? O padre Antônio Vieira. E aí, aquela ideia, né, enfim, de será que o padre Antônio Vieira agora, né, já mais velho e tudo mais, né? Bom, capítulo A Vingança. Com os conspiradores estavam mais 4 prisioneiros. Antônio de Brito, sua roupa rasgada e cheia de sangue. Brito sentia dores terríveis pelo corpo e a cabeça tonta. Bom, lembre do Antônio de Brito, é ele que matou o Alcaide Mor. Tá preso e bateram nele ali, tá? Tava sem alguns dentes, enfim, ou seja, começam a se vingar nele a partir de agora, fazer tortura, tá? E aí no palácio do governador, né, o governador Antônio de Souza, na cabeça dele tá confiando, né, que os cabeças realmente ali dessa morte do Alcaide foram o padre Antônio Vieira, o Bernardo Ravasco, né? E, e aí o Alcaide Teles, o irmão, tá? Acaba dizendo, ó, enfim, vim da prisão lá, tá? Fiquei sabendo algumas coisas e realmente foi o Antônio de Brito que esfaqueou e matou meu irmão, tá? E agora eu tenho o nome de todos os outros que também estavam, né? Ou seja, eram 8 encapuzados. Recapitulando, Antônio de Brito, Luiz Bonicho e Donato Serotino, João de Couros, Diogo, Manuel Dias e Moura Rolim. Só que é o seguinte, né? Tu vai vendo ali, são 7. E aí o seguinte, tá, e qual é o oitavo? Qual é o oitavo? Tudo recai sobre o Gonçalo Ravasco. E aí o seguinte, tá, vamos apertar o Brito, vamos apertar o Antônio de Brito e tudo mais, ele vai revelar. Mas a suspeita é o Gonçalo Ravasco aqui. E aí qual é a ideia, né? Prender todo mundo e fazer uma devassa ali, tá? O Alcaide, o irmão, ele já quer o seguinte, né? Só um pouquinho. Mataram meu irmão, vão matar todo mundo. Só que o governador não quer. Não, nada de mortes. Não desçamos tão baixo quanto os Ravasco. Tenho minha carreira de governador, estou nas boas graças da corte. Não posso me arriscar de jeito nenhum, tá? Ah, e uma outra nova importante. Um joalheiro judeu foi preso com o anel de meu irmão no dedo. Ou seja, lembrem, né, que a Maria Berço foi lá e, na verdade, penhorou, né, o anel que tinha as iniciais lá do Francisco Teles de Menezes, tá? Bom, então, agora, né, como ela tinha deixado lá o nome dela e tudo mais, um papel do penhor, agora querem achar a Bernardina também, porque sabem que quem é a Maria Berço é a companhia, é a criada tipo da Bernardina Ravasco, né? Então os Ravasco estão no meio. Ela me entregará o irmão, ou seja, o Gonçalo, em troca do pai, o Bernardo, que está preso. Só que não faremos troca nenhuma. O secretário vai ficar apodrecendo na enxovia na prisão, ou então eu vou degredá-lo. Então aqui eles estão pensando, né, em a partir de agora fazer essa troca, mas uma troca de sacanagem, né? Não vão prender os dois, na verdade, né? E aí o Alcaide Teles, agora o novo, né, vai até a cadeia, e aí tem um personagem que é o capitão do presídio ali, que é chamado de Gordo, e aí começa a falar com Bernardo Ravasco. Estás com sorte, Ravasco, disse ao Alcaide Teles, recebi ordens de não acabar contigo, por enquanto. Só que esse Gordo aí acaba dizendo, né, que sabe que foi esse Ravasco Bernardo com cabeça, e aí o Gordo começa, olha Bernardo, tu sabe que eu tenho métodos aqui tipo cruéis para obter confissão, eu sei torturar, né, enfim, e tudo mais. Bom, a Bernardina Ravasco vai lá falar com o governador, e o governador diz, ó, teu pai tá preso, quer o teu pai de volta? Me dá o Gonçalo, teu irmão, eu troco o teu irmão pelo teu pai, tá? E o que ela diz, pensarei no que fazer, meu pai está bem? E ele diz, ó, sim, né, tá bem e tudo mais. E agora a Bernardina Ravasco, ela sai para tentar falar lá com o padre Antônio Vieira, fala pro padre, olha, lembre, o padre é o tio dela, né, também é um Ravasco. Vieira, meu tio, olha só, prenderam meu pai e só querem liberar meu pai se eu trocar pelo meu irmão. E aí, o que tu acha, tá? Enfim, né? Mas o padre Antônio Vieira sabe, né? Não, não, só um pouquinho. O que eles querem, eles me querem, diz o padre Antônio Vieira. Eles me querem, óbvio, né? Eles estão achando que eu sou o cabeça disso aí. Irá, diz o padre Antônio Vieira, um mensageiro a Portugal. Vou levar minhas cartas aos poderosos. Lembre que o padre Antônio Vieira tem muito poder. Bom, aqui tem um personagem que é o Blasfemo.
Ele tá ali gritando na prisão e tudo mais, se fazendo de louco, né? Mas para ouvir tudo o que acontece, porque ele é colega do Bernardo Ravasco. O Blasfemos foi solto da sua cela na enxovia. Então todo mundo diz, é louco, né? Ao sair teve que fechar os olhos, pois a luz o cegava, vagou pelas ruas. Só que ele vai, claro, até a casa lá do Donato Serotino para fofocar. E o Donato diz assim, eu te disse, blasfemo, para não apareceres aqui, não estava na prisão? Né? E aí ele diz, né, sim, estava lá e tudo mais. Estão querendo matar o Luiz Bonicho, quebraram a língua do Brito, o Brito acabou revelando tudo, o nome das pessoas envolvidas, tá? E aí, claro, agora o que acontece, o que resta agora, né, o Luiz Bonicho, esse aí, ele vai avisar todo mundo para se esconder, tipo, cada um por si. Essa é a verdade, tá? Bom, aqui nós temos quem ali traindo? A Maria Berço, ela começa a pensar no Gregório. Só que o Gregório vai ver quem? A Anica de Melo. E aí a Anica de Melo diz assim, olha, Gregório, meu amor, teve uma tal de Maria Berço aqui também, tudo mais, né? Enfim, perguntando sobre ti, tudo mais. Tu tá me traindo? Estás me traindo? Pensas que não sei o que andas fazendo por aí? Ela é tua amante? E o Gregório diz, não, não, ela é casada. Bom, aí a Bernardina Ravasco, né? Ela diz pra criada dela, né, a Maria Berço, ó, vou convencer o Gonçalo a se entregar pela libertação de meu pai. E aí a Maria Berço se encontra com o Gregório. O Gregório diz, eu não sei onde é que tá o Gonçalo. Ele tá mentindo, né? Que ele sabe onde é que tá. Só que quando os dois se enxergam, né? O Gregório e a Maria Berço, o Gregório acaba revelando que ama ela. Só que ela diz, não faleis assim, senhor, eu sou casada e amo o meu marido. Bom, aí depois o Gregório mentiu para ela que não sabia onde é que estava o Gonçalo Ravasco. Depois o Gregório vai lá, encontra o Gonçalo Ravasco, fala pro Gonçalo que querem a cabeça dele, né? E o que o Gregório diz? Eu era lá em Portugal sábio, discreto e entendido, poeta melhor que alguns, douto como os meus vizinhos. Chegando a esta cidade aqui, logo não fui nada disso, agora eu sou aqui um herege. E aí o Gregório, né, revela para ele que tipo, o governador quer trocar o Gonçalo pelo pai, o filho pelo pai. Só que o Gonçalo fica naquela, né? Tipo assim, Gregório, diga que não me encontrou. Não vai ocorrer isso aí, tá? Bom, o que acontece, né? O pessoal do governador, Antônio de Souza, eles estão indo para cima. E aí a Maria Berço tinha voltado para casa e ela ouve batidas ali, os soldados estão ali, né? Temos uma ordem de prisão contra a dona Maria Berço. E aí o marido dela, o João Berço, que é cego, diz assim, só um pouquinho, engana, minha mulher não se mete em nada e tudo mais, mas os soldados entram ali, prendem a Maria Berço digamos assim, né, na presença do marido, tá? Bom, aí o padre Antônio Vieira, ele tá com outro padre lá, começam a conversar, e tem até um ali que é o Samuel da Fonseca, que é já bem velho, um ancião. Ele fica surpreendido de estar conversando com o padre Antônio Vieira, tá? E o Vieira começa a falar, né? Pô, só um pouquinho, tá tendo 500 mil problemas aqui com o governador tá prendendo todo mundo, né? O que o Vieira diz? Não me importa que haja uma devassa do crime, desde que seja feita a levada de maneira honesta. Só que agora o que está acontecendo é que o governador está passando dos limites. E aí esse Samuel oferece ajuda, oferece o engenho dele, né? Bom, enquanto isso o Gregório vai fazer o quê, né? Ele está ali com a Anica, tá? Ele vai lá para casa dessa Anica de Melo, começa a lembrar como ele conheceu o padre Antônio Vieira. Tinha eu 18 anos e Vieira acabava de chegar da missão do Maranhão. Bom, aí o Luiz Bonicho, aquele que está pensando em fugir, um dos encapuzados, ele está pensando, né, em fugir, pegar um dinheiro e tudo mais. E aí o que acontece? Reparem, é um gran cu esse Gonçalo Ravasco. Covardemente deixou de matar o Braço de Prata. Ou seja, está tendo uma perseguição agora, tá? E aqui a gente vê, né, que o Gonçalo Ravasco já poderia ter matado o Braço de Prata ou teve problemas anteriores com esse governador. E agora a coisa está fedendo ali, né? E vem a notícia que mataram o Blasfemo, aquele que se fazia de louco, amigo, né, do Bernardo Ravasco, que revelava as conversas ali na cadeia. Era o Blasfemo, morreu assassinado. Descobriram que ele não era nada louco e que trabalhava para mim, o Bernardo Ravasco diz. E aí o pior, né, os soldados do governador vêm para prender agora a Bernardina.
Lá jogaram ela numa cela onde estavam sentadas algumas mulheres, eram as esposas e irmãs dos Brito. Repare então que o governador está passando os limites, está prendendo todo mundo a partir de agora que ele acha que teve alguma participação no crime. Enquanto isso, o que acontece? O Vieira está pensando em sair do Brasil, porque já está mal de saúde, passou dos 70 anos, já perdeu uma das vistas, né? A memória não está tão boa. Apesar de tudo, a Bahia era o lugar onde podia, com um certo conforto, continuar o trabalho de escrever os seus sermões. E aqui, né, o Vieira era chamado de judeu, às vezes paravam ele na rua, chamavam ele de judeu, né? E quem é que chegaria agora? O governador Antônio de Souza, alguns desembargadores e tudo mais, e eles estão reunidos na sala do governador e eles querem basicamente calar o padre Antônio Vieira, que tem muita força lá em Portugal. Então eles querem calar o padre Antônio Vieira. Então eles falam para o padre Antônio Vieira o seguinte: sabe, padre Antônio Vieira, que seu sobrinho Gonçalo Ravasco matou o alcaide. No entanto, fará tudo para livrá-lo. Não teme o inferno, o castigo de Deus. Desculpa, eles não estão falando aqui com o Gregório, com o padre Antônio Vieira, né? Eles estão pensando sobre o padre Antônio Vieira. Bom, o padre Antônio Vieira, vocês viram, né? Ele tem imunidade eclesiástica. Aí ele vai lá visitar o irmão, o Bernardo Ravasco, na prisão. Ele confessa lá, olha, a Bernardina está presa. Desculpa, ele não diz que a Bernardina está presa, né? Ele diz que ela está em outro local. Mas que as coisas podem mudar, porque vai ter um tal de Rocha Pita que vai assumir e tudo mais. Só que assim, ó, o Alcaide Teres e o Gordo, que é aquele tipo comandante da prisão ali, estão ali tentando ouvir a conversa do padre Antônio Vieira com o irmão dele, o Bernardo. Saindo do presídio, o Gordo seguiu Vieira pelas ruas. E aí vai seguindo o padre Antônio Vieira, até que o padre Antônio Vieira entrega um pacote para aquele Luiz Bonicho. Eram cartas a fidalgos, ministros e validos intrigando contra o Braço de Prata e o Alcaide Teles. Ou seja, eram cartas, né, que podem chegar em Portugal e podem modificar, porque o padre Antônio Vieira era respeitadíssimo. Teve briga com alguns reis, mas, enfim, foi protegido também. A população parecia já ter se esquecido do crime do Alcaide. Naquele ano de 1683, repare então, né, pessoal, a gente está aqui no século 17, né, essa é verdade, Bahia, tá, pegando o Brasil colônia. Toda a agricultura e o comércio dependiam do escravo negro. Ou seja, né, sem escravos não havia Bahia, sem Angola não havia Brasil. E aí aquele Samuel da Fonseca foi conversar com o Gregório, e o Gregório entrega para ele, né, os escritos do Bernardo Ravasco, aqueles que o filho tinha recuperado. Aí esse Samuel da Fonseca diz: algo que sempre quis, e desejo imprimir seus poemas, Gregório. Um belo livro, tudo do melhor. Sabe que eu tenho uma casa de impressão em Amsterdã. Só que o Gregório diz: os meus poemas são todos, ou a maior parte, inconvenientes para impressão. Servem mais para a boca do povo do que para os olhos dirigentes dos eruditos. Não compete publicá-los. Bom, continua agora nessa questão toda da devassa, ou seja, um que estava encapuzado, que era o escrivão Manuel Dias, eles vão atrás. Estava deitado com a mulher. Aí de repente entra o personagem, aquele gordo, entra na casa, tem uma escrava ali e tudo mais, ele manda ficar quieta. E o gordo tá com aquele alcaide Teres, o irmão do que foi assassinado, né? E aí começa a perguntar onde é que tá o Manuel Dias. E ela diz, ó, não sei, não sei, não sei. E até que eles ficam sabendo que o Manuel Dias está em cima. E o gordo vai lá, deu-lhe uma estocada rápida no Manuel Dias e fulminante no peito, e a mulher caiu no chão. E aí o Manuel Dias tá ali, né, dando de cara com os dois homens. E o gordo não tem volta, né? Enfia a faca nele. Bate na mulher e tudo mais. O gordo então cortou a mão direita do corpo de Manuel Dias. Tipo, vingança olho por olho, dente por dente também, né? Enrolou-a em fronhas e levou-a consigo. Decepou a mão, assim como tinham decepado o Antônio Brito, né? E tudo mais, tinham matado e tinham decepado antes a mão lá do Francisco Teles de Menezes. Bom, aí o que acontece, né? O Gregório agora revela para Anica, a Anica de Mello, a mulher com quem ele está, que mataram esse escrivão, o Manuel Dias, e o Gregório sente que vai chegar a vez dele, que ele não pode ficar ali, e essa Anica consegue para ele, né, um esconderijo, reparem, no armazém de Vicente Lazo. Bom, enquanto isso, o que a gente tem ali, né? A Anica também,
ela diz que ama o Gregório, que quer casar com ele, só que ele sabe que ele tá apaixonado por outra mulher, né, que seria a Maria Berço ali, tá? Só que o Gregório chega pra Nica e diz, olha, eu não quero casar, tá? Então tem esses climas amorosos também aqui. Bom, aí o que acontece? O Gonçalo, que é sobrinho do padre Antônio Vieira, ele está indo para Portugal. Então ele vai se despedir do padre Vieira. Só que o padre Vieira está preocupado, né? Porque o padre Antônio Vieira sabe que pegar uma embarcação tem riscos, ele está indo como clandestino. Então Vieira meio que vai dando algumas dicas ali para o Gonçalo. Dentro de um dos baús estavam as cartas de padre Antônio Vieira. Bom, aí o Gonçalo sai com esse Donato e com esse Luiz Bonicho e os dois estão ali, né? Enfim, tal. Só que de repente eles começam a ver que tá o Gordo, os ajudantes ali, e no meio do caminho esse Donato ele vai ser morto no meio da rua. Ou seja, um dos encapuzados agora morto também. Daqueles 8, né? Tá morto agora. Só que aí eles acabam indo para cima do Luiz Bonicho e o Gordo manda, né? O Gordo tá com uma arma ali, manda o Bonicho ir para outro lugar. O Bonicho era meio corcunda, né? E aí eles estão com aquele baú. E aí o Gordo pergunta, né? Estou falando dos papéis. Onde estão os papéis? Tá? E aí o Luiz Bonicho, eu não sei, eu não sei, eu não sei, e vai apanhando, né? O que vai acontecer? Vem aí o Alcaide Teres, aí o Gordo diz, ó, o Luiz Bonicho não tá com as cartas, não sei o que aconteceu. E aí o que eles fazem? Estende a mão direita, Luiz Bonicho. A mesma que decepaste a meu irmão Francisco, diz o outro Teres, né? E aí o Gordo vai ali, imobiliza o Luiz Bonicho, tapa a boca dele, e o Alcaide levantou a espada, segurando-a com as duas mãos até acima da cabeça. E aí decepa a mão, tá? Bom, esse Bonicho não vai morrer, pois a gente vai ver o que vai acontecer com ele, tá? Bom, então repare, né? É uma devassa mesmo, com vingança e tipo olho por olho, dente por dente, né? Bom, aí tem um arcebispo, que é o João da Madre de Deus lá, que está muito indignado com tudo isso aí, com esse sem limite do governador. Então ele vai ali falar, né? Só um pouquinho, vocês estão perseguindo o Vieira, o padre Antônio Vieira. A perseguição a Antônio Vieira chegará aos ouvidos do Papa. Rogo que cessem essas disputas. Só que aí o governador vai citando um monte de coisa. Né? Ah, tu não sabe quem é o Vieira, o padre Antônio Vieira, isso aí é um articulador e tudo mais, ele tá metido no crime, enfim, né? E o João de Deus também acaba dizendo, olha, mas tem outro cara. O Gregório também vocês estão perseguindo e tudo mais, né? E o que o governador diz? O que ele escreve sobre os homens da igreja não é um mero jogo de palavras. Ele é o boca do inferno. Ele vai lá, faz sátiras. Quem é que não sabe que o apelido dele é Boca do Inferno, né? E tudo mais. Bom, aí esse João de Deus, ele tá ali muito mal. Porque ele é um arcebispo e ele está sendo tratado assim muito mal, sem respeito pelo governador. A justiça e a Câmara, em nome do príncipe, tratavam de diminuir o poder da igreja. Bom, aí mais mortes, a gente fica sabendo, né? A Nica de Mello está dizendo pro Gregório que mataram o Luiz Donato, que o Luiz Bonicho fugiu com a mão decepada, né? Mas mesmo no meio do caminho, ainda o Luiz Bonicho conseguiu matar o Gordo. Então o governador perdeu um deles ali, que é o Gordo, aquele personagem, tá? E que o Gonçalo Ravasco conseguiu partir, se tocou lá para Portugal, tá? E de certo modo, né, por parte do governador, do alcaide, mesmo com a morte do Gordo, eles estão se sentindo vitoriosos, né? Gregório de Matos não tem mais imunidades nem emprego, Vieira não tem mais força, Bernardo Ravasco não tem mais liberdade. Então, reparem, né, o governador está pensando, opa, a casa vai cair. Bom, aí temos o capítulo A Devassa, chega o Rocha Pita, tá, que vai agora conduzir tudo isso aqui. O código que regia as tramitações do direito na colônia, ou seja, no Brasil, era o mesmo de Portugal. Então tem ali uma casa onde funciona o que eles chamam de relação, onde eles decidem tudo. Quando eu não estava viajando em investigações, era ali, na relação, que Rocha Pita trabalhava, e trabalhava muito. Bom, aí esse Antônio de Souza, né, ele pressente que o Rocha Pita vai chegar, vai mudar tudo, porque é um cara teimoso. E aí perguntam para ele, devemos libertar o Bernardo Ravasco, senhor governador? Não, vamos aguardar. Vamos ver o que o Rocha Pita vai querer fazer.
Então agora vai começar essa devassa ali para saber, né, mais sobre o crime da morte do alcaide mor, que era o Francisco Teles de Menezes. E aí chegou o Rocha Pita, junto com ele tem o Meirinho, um oficial de justiça, que está lendo um documento ali para todo mundo, para o povo, né? Informa o desembargador João da Rocha Pita que, com todo o resguardo e segredo, dará execução inquirindo as pessoas fidedignas. Ou seja, a partir de agora, quem tiver informação, favor dizer, né? Ou seja, começa agora depoimentos e tudo mais. E aí chamam o Palma, que está sempre junto ali do governador. Rocha Pita prepararam uma lista de perguntas a serem feitas sobre o crime. Não se tratava apenas de desvendar um crime, mas de saber até que ponto havia interesses políticos dos queixosos e perseguições aos réus, ou seja, o que está por trás, né? Enfim, e o Rocha Pita vai colhendo, de certo modo, depoimento de muita gente ali. E aí ele pergunta, né, para o Meirinho o que esse Meirinho faria no seu lugar. E esse Meirinho diz assim para o Rocha Pita: talvez o que costumam fazer os desembargadores: encerrar o processo, soltar os denunciados, perdoar os acusados do crime. Bom, aqui o Gregório agora vai até lá a relação, até onde está sendo lá feito interrogatórios e tudo mais, né? Mostrando seu anel de canonista e distribuindo alguns vinténs, teve acesso à sala dos autos. Retirou de uma das pilhas o processo da Maria Berço. E aí a sentença ainda não estava assinada, mas o Gregório começa a ver, né, que, pô, estão colocando ela ali, basicamente para quê? Condenada à forca. Pelo estilo muito rebuscado de uma delas, Gregório reconheceu o autor, o Góes. Pelos erros de gramática, reconheceu o autor da outra, Palma. Por que tanto rigor com essa mulher? Profissão dela, meretriz. Falso. Falso, a Maria Berço não era. Acusação, roubo e facilitação do crime de morte é falso também. Então o Gregório vê, né, que ele vai ter que interceder a partir de agora, porque ele sabe que todas aquelas acusações ali são falsas contra a Maria Berço. Ele gosta da Maria Berço, então ele vai até o Rocha Pita, diz, ó, a Maria Berço está condenada à forca, sendo que ela é inocente, não cometeu nenhum crime. Só que aí o que acontece, né? Ele diz, ó, apenas foi ingênua ao aceitar dar um fim à mão decepada ao alcaide. E aí o Rocha Pita diz, mas não foi só isso, ela roubou o anel também, tudo mais, né? Bom, aí o Gregório vai até essa casa da Maria Berço, fala com o marido dela, o João Berço, e pergunta, né, se ele é o marido dela realmente, né? E diz assim, sim, sou eu, comprei a Maria Berço ao pai, por assim dizer. Ela vivia como órfã na misericórdia. E aí o Gregório diz, né, olha, ela está presa, mas a gente pode libertar ela desde que a gente pague a fiança. Então eu preciso, tipo, de uma grana aqui, né? Só que o João Berço diz, não quero me envolver em confusão e tudo mais. Não há nenhum risco, João Berço. Os maridos lutam por suas esposas no tribunal. E aí o João Berço acaba aceitando, vai lá, começa tipo a audiência, ele está intercedendo por ela, só que o que o governador diz? Vou mandar examinar os autos, vão dar uma pausa e tudo mais, né? Enfim, só que isso aí é tempo para quê? Depois, né? Vocês vão ver tempo para matar o marido da Maria Berço, o João Berço, que não tinha nada a ver com a coisa, né, na verdade. Bom, aí o Gregório precisa de dinheiro, ele pede dinheiro para Bernardina Ravasco, só que ela diz que não tem, aí pede para conseguir com Samuel da Fonseca. O Gregório vai até lá, aí ele consegue falar com um tal de Gaspar da Fonseca. E aí o Gregório diz, eles querem a Ovieira. Não me querem, para que me quereriam? Eu sou tipo gente pequena, que eles querem é o poderoso, que é o Padre Antônio Vieira. E aí esse Gaspar da Fonseca diz assim, negativo, Gregório. Eles têm medo de ti, têm medo do que tu escreves, o povo gosta e o povo te escuta. E aí o Gaspar pressente que ele e o Gregório estão sendo seguidos ali, tá? E acabam se escondendo, de repente começa um tiroteio, e aí o Gregório e esse Gaspar da Fonseca se tocam no rio. Com os olhos fechados, tentou lembrar-se do rosto de Maria Berço. Tampouco se lembrava da face de Anica de Melo. Não a amava mais. Ou seja, o Gregório está apaixonado aqui exatamente pela Maria Berço. Bom, os dois conseguem se salvar desse tiroteio, né, já que estavam sendo perseguidos. Vão até o Samuel da Fonseca e o Gregório pede dinheiro emprestado. Samuel da Fonseca entregou o dinheiro a Gregório e despediu-se. Bom, e aí, de novo, a gente está no julgamento lá. Só que aí o que acontece? O João Berço não veio. E aí aquela coisa assim, como assim não veio? E aí o Gregório vai procurar ele. E quando ele entra na casa, ele vê o quê? Tem um soldado ali, não pode entrar e tudo mais. O corpo de João Berço estava estendido no chão.
coberto de um lençol sujo de sangue. Apunhalaram o peito, o coração, cortaram a garganta. E aí o que dizem mais, né? Os matadores cortaram a mão direita da vítima. Ou seja, ele não tinha nada a ver e o coitado do João Berço acabou entrando na conta também, né? Bom, aí o Gregório acaba se encontrando com a Nica de Mello, a Nica tá triste, ela vai dizer, ó, me tomaram tudo que eu tinha, fecharam minha casa, não tenho mais nada. Por quê? Porque ela estava com o Gregório, né? Tudo por causa do Gregório. Ficam dizendo que ela tinha ajudado o Gregório. Queimaram teus livros, Gregório, teus papéis, levaram tuas roupas, quebraram tudo dentro do armazém. E aí o Gregório conta, né, que mataram o João Berço, e que a coisa tá terrível, né? Até depois o Gregório vai até esse Rocha Pita, tá dizendo faça alguma coisa para liberar a Maria Berço. E aí até conseguem, né? Porque vai um grupo de padres até o presídio lá, mas é meio que um golpe. E aí vão ver a Maria Berço, conseguem tirar ela de dentro lá. Enfim, tá? Bom, e aí aquele personagem, o Gaspar da Fonseca, ele tá tentando fugir num navio, tipo assim, pra Holanda. Só que aí os fiscais acabam vendo que ele tá com um baú ali e pegam, confiscam o baú. E foi levado pro governador. Lá estavam, dentro do baú, intactos, amarrados no mesmo cordel, os escritos de Bernardo Ravasco. E aí o que faz o Antônio de Souza, o governador? Queima tudo, né? E aí o que eles fazem? Matam o Gaspar, porque acha o corpo dele, né, assim na praia, já peixes comendo um monte de partes, também isso, né? Bom, enquanto isso, né, a devassa tá forte ali, essa é a verdade, e aí o padre Soares, ele acaba contando, né, pro padre Antônio Vieira como é que tá sendo essa devassa. Os Teles não expuseram seus escritos arrazoadamente e suspendeu-se a devassa. E aí o Rocha Pita consegue interferir e consegue alvará de soltura para o Bernardo Ravasco. Antônio de Souza, o governador, furioso com a benevolência do magistrado, decretou a expatriação de Bernardo Ravasco, ou seja, tu não vai ficar aqui no Brasil de jeito nenhum, tá? Bom, agora começa o capítulo A Queda. Reparem, o recôncavo exercia uma atração irresistível sobre os homens. Dentro de cada grande propriedade havia a oficina alta de um engenho real. Então tem muita cana para ser transportada ali. Repare o trabalho escravo. Nas senzalas os negros viviam entre trabalho, castigos, folguedos, acidentes, casamentos, doenças, mortes, suicídios, abortos, religiões e sexo. E aí o Gregório, ele foi visitar o rabino aquele Samuel da Fonseca, né? Que disse que tem uma impressão lá, uma casa de impressão lá em Amsterdã, que queria imprimir poemas do Gregório, né? Para aquele ano de 1684. E aí, nesse ano de 1684 aí, tá tudo ruim, é queda mesmo, né? Colheita ruim, falta navio para transporte, queda nos preços. Alguns dias depois, Samuel da Fonseca foi procurar Gregório. E aí o Gregório vê o Samuel leva presente pro Gregório, leva livro, papel, leva tinta, né? E aí o Gregório leu para ele um poema de amor, tipo, poema de amor que o Gregório queria a Maria Berço, tá? E aí o Samuel diz, ó, a Maria Berço agora tá melhor, tá bem, né? Dona Maria Berço está cheia de cabedais e fazendas com a morte do esposo, tá cheia da grana a partir de agora, tá? E aí o Gregório vai lá ver a Maria Berço. Só que detalhe, tentou beijar a Maria Berço na boca, ela o afastou. E aí ela diz, né, que tá pensando em ir embora para Portugal. E o que o Gregório diz? Para que lá tudo é antigo? Aqui no Brasil tudo é novo. E aí chega agora, né, um navio de um mensageiro do rei de Portugal, trazendo o quê? Trazendo uma comunicação real. Reparem, uma comunicação real agora vem lá do rei de Portugal. O secretário de Estado e da Guerra Bernardo Vieira Ravasco, que ele seja restituído ao cargo. Então não tem aquele papo de mandar ele para outro país e tudo mais como queria o governador. Negativo, vai ser restituído ao cargo. Isso aí é um decreto real. E o que acontece? O governador, o Antônio de Souza Menezes, ele vai ser destituído agora do poder. A Antônio de Souza Menezes, a carta é dirigida a ele. Eu, é o rei, vos envio muito saudar. Parecendo-me que desejais ver-vos fora do Brasil para vir descansar ao reino, fui servido nomear ao Marquês de Minas que vos houvesse de ir suceder.
de quem vos mando avisar para que o tenhais entendido. Escrito em Lisboa, a 9 de março de 1684, o rei de Portugal. Ou seja, quem é que conseguiu interferir, as cartas chegaram lá, quem é que conseguiu fazer toda essa coisa aqui de tirar o governador Antônio de Sousa Menezes, mandar ele para Portugal, de certo modo, deixar o Bernardo de novo no seu cargo, trocar o governador e as coisas melhorarem aqui? Quem é que fez isso? Vieira. Padre Vieira, do fundo do catre, no fim do mundo, ainda demite governadores em 9 meses. Ou seja, o poder do Padre Antônio Vieira aqui, tá? E quem é que chega agora de navio? O irmão do Gregório de Matos Guerra, tá? Enfim, né? E também o irmão do... O irmão do Padre Antônio Vieira, né? Sim, é Padre Eusébio e Bernardo Ravasco, tá? Bom, o nosso governador agora, o Antônio de Sousa Menezes, o braço de prata, tá partindo para Portugal. E aí que termina? Ó, assim terminou o governo tirânico do braço de prata. A gente já tá chegando agora no final do livro, pessoal, tá? E o que eu quero marcar com vocês agora? O epílogo, ou seja, o destino daqueles que estão vivos. O que aconteceu pro nosso grande personagem, tá? O Gregório de Matos Guerra. Permaneceu no recôncavo baiano ainda há algum tempo. Esqueceu-se de Maria Berço. Durante o período do governo do Marquês de Minas, teve paz. Gregório voltou a advogar, apaixonou-se por Maria de Povos, uma viúva negra pobre com quem se casou. Teve um filho, ele deu o nome de Gonçalo. Né? Olha só que curiosidade, ele deu o nome de Gonçalo e depois o Gonçalo vai trair o Gregório. Começou a fazer vários poemas, fez vários poemas de amor para essa Maria dos Povos, né? E aí o Gregório volta a ter, depois de casamento, assim, né, aquela questão de uma vida descuidada, vai indo na cama com várias mulheres e acaba abandonando essa Maria dos Povos aí. Foi neste período que o poeta Gregório criou a parte mais crua e profunda de seus escritos sobre os costumes da Bahia, da colônia, que até hoje, né, o pessoal de história estuda, né, os poemas satíricos aí. E qual é o detalhe, né? Muda também o governo, sai o Marquês de Minas, vem o governo do Antônio Luiz da Câmara, e esse novo governador, ele era apelidado de Tucano por causa do nariz, e Tucano foi satirizado por Gregório de maneira virulenta e cruel. O sucessor de Tucano, João de Lancastre, amigo de Gregório, decidiu prender o poeta, mas prender para proteger o Gregório. Só que não vai dar tempo, por quê? Porque o Gregório ele vai ser traído por quem? Adivinhe por quem? Pelo Gonçalo Ravasco. O Gonçalo marca o encontro com o Gregório, só que é o seguinte, né? Estavam os guardas ali e tudo mais e prendem o Gregório, tá? E aí o que acontece? Foi degredado para Angola. Tiraram a parte conhecida, né? O degredo do Gregório de Matos Guerra, tá? Só que é o seguinte, o que acontece quando ele está lá em Angola? Por ter colaborado com o governador, Gregório de Matos Guerra recebeu como recompensa a liberdade para deixar Angola, mas não de volta à Bahia, senão rumo a Pernambuco, conforme determinação de João de Lencastre. Em Recife, lá chegando, o poeta foi proibido de escrever suas sátiras, trabalhou como um advogado. Sem recursos, doente, viveu até 1695 escrevendo sonetos e, é claro, sátiras. Aí depois ele tem uma febre, e Gregório morreu com 59 anos em Recife. Suas poesias foram registradas num livro pelo povo a pedido do governador João de Lencastre. O livro ficava aberto numa sala do palácio e havia às vezes filas de pessoas com sátiras e poemas líricos nas mãos ou de cor para serem transcritos pelos copistas ali, né? Poucos sabiam onde tais escritos eram realmente de Gregório. Aquele negócio, né, que vai entrar na conta do Gregório, a gente não sabe se realmente foi dele, tá? Mas esse processo igual também passou o Camões de certo modo. Bom, quanto a Antônio Vieira, sempre doente, prosseguiu no trabalho de seus sermões. Até 1689 fez imprimir a cada ano um volume de sermões e a partir daí um a cada 2 anos. E o pior, né, ele tá mal, só tem um olho agora. Continua a lutar de seu leito pelas suas ideias de justiça e verdade. Só que acontece, a corrupção continua. Em 1696, Vieira ficou completamente cego e parcialmente surdo. Mesmo assim, ditou cartas que José Soares escrevia. Durante a sua vida, estivera 5 anos em todas as aldeias da Bahia e 9 anos na gentilidade do Maranhão, onde levantara 16 igrejas, fazendo catecismos em 7 línguas diferentes. Embarcara 36 vezes para França, Inglaterra, Holanda, Suécia, Itália, Brasil, todas a serviço de Sua Majestade. Até que morreu, né? Pouca coisa, né, o Vieira, né?
Bom, e o Bernardo Ravasco? Morreu 2 dias depois de seu irmão. Enfermo, não soube da morte de Antônio Vieira. 10 anos antes de morrer, em 1687, recebera, juntamente com o irmão jesuíta, sentença favorável no caso do crime do alcaide. Só que é o seguinte, né? O livro do Bernardo Ravasco, aquele e tudo mais, né? Os escritos nunca foram encontrados. A gente viu, né? O governador queimou, né? Deixou numerosa obra poética em português e castelhano. E aí, qual é o detalhe? Nunca conseguiu entrar para a Companhia de Jesus, né? E tal, ele queria, né? Lembra que ele conversou com o padre Antônio Vieira, o irmão dele, tá? Gonçalo Ravasco, após trair seu amigo Gregório de Matos Guerra, passou a ter insônias e pesadelos, mas foi um secretário exemplar. José Soares, o dirigentíssimo amanuense e fidelíssimo companheiro por mais de 30 anos de Vieira, morreu aos 74 anos. João de Araújo Góes, que ficou lá, né, aquele magistrado na relação tipo 21 anos lá, pega uma peste e acaba morrendo ali, uma peste que se espalhou na Bahia. Desta peste morreram também o arcebispo João da Madre de Deus e o desembargador Palma. Reparem, né, que ela está colocando todos os personagens aqui que ficaram vivos, o destino de todos eles, tá? Antônio de Souza Menezes, ou seja, o irmão do Francisco Teres de Menezes, lá, né? 25º governador e capitão-general do Brasil, jamais esqueceu seu ódio por Vieira. E aí ele viveu, né, o resto dos dias lá em Portugal, tudo mais. O alcaide Teles obteve o perdão do rei através do governador João de Lancaster. Descobriu, depois de alguns anos da morte do irmão, que as primeiras desavenças entre os Menezes e os Ravasco haviam sido causadas por uma mulher. Antônio de Brito, estão lembrados? Aquele que matou e que batiam nele na prisão, foi à corte por ordem de El-Rei para tentar livrar-se da acusação do crime do alcaide. O Racan Samuel da Fonseca, logo depois da reposição do braço de prata, partiu para Amsterdã. E aí ele se casou, mas depois a esposa morreu, tornou-se membro do colégio rabínico, posto que ocupou até a morte em 1698. E aí ele pegou todo o dinheiro dele, já que era rico, né, e converteu em livros. Dedicou seus últimos anos de vida, como era seu sonho, a ler e a imprimir livros. O vereador Luiz Bonicho, socorrido na capitania em que embarcara ao fugir para Portugal, chegou vivo a Lisboa, mas vivo, não se esqueçam, né? Com o braço decepado. E aí o que ele fez? Ele foi procurar o mesmo ourives que tinha feito o braço lá do braço de prata. Só que o Luiz Bonicho não tinha dinheiro. Então o que ele fez, né? Ele conseguiu um braço não de prata, mas tipo um gancho de ferro para colocar ali. Lutou junto a autoridades e ao rei pela deposição do braço de prata. E aí foi para a Índia, sofreu doença, ficou rico. Portugal e dali para sua sonhada Paris, de onde não se teve mais notícias suas. Bom, e agora, né? Agora a gente tem aqui uma mulher importante. Lembra da Anica de Mello? Recebeu de volta sua casa de Alcouce, ali permanecendo por alguns anos, sempre visitada por Gregório de Matos Guerra, mesmo o Gregório casado. E aí depois, quando o Gregório foi para Angola, a Anica de Mello foi para lá também. Ela quis encontrar o Gregório. Ela era apaixonada pelo Gregório. Só que aí a embarcação dela sofreu um ataque e tudo mais. Anica de Mello morreu, afogada a poucas léguas de Gregório de Matos Guerra, sem que o poeta jamais soubesse da sua morte. E a Maria Berço esperou em vão que Gregório de Matos a procurasse de volta à Bahia. E ela estava rica agora, tendo muitas propostas assim, de casamento, mas ela não aceitou nenhuma. Sofreu muito quando soube do casamento do poeta Gregório com a viúva Maria de Povos. E aí o que ela fez? Ela partiu para Lisboa, em Portugal, após afirmar para vizinhos invejosos de sua riqueza que os judeus no Brasil eram bons, foi denunciada a Inquisição. Só que ela nunca entregou lá o Samuel da Fonseca, né, aquele que ajudava ela. Só que aconteceu, o tribunal da Inquisição lá pegou, tomou todos os bens dela, tá? E ela fez o degredo lá para São Tomé e foi proibida de voltar para Portugal. Morreu na ilha de São Tomé, pobre, com o rosto desfigurado da mesma febre que matara Gregório de Matos Guerra. E ela nunca esqueceu o Gregório. Bom, e o que aconteceu com o Malecote, aquele de 15 anos, que estava lá, digamos assim, chamou Francisco Teles de Menezes, e depois os 8 encapuzados foram para cima dele, né? O Malecote, de 15 anos, escravo africano que ajudou os conspiradores fazendo parar a liteira do alcaide mor à hora do crime, nunca foi descoberto, ninguém sabe quem foi. E como é que ficou a Bahia?
A cidade da Bahia, para encerrar, cresceu ou modificou-se, mas haveria de ser para sempre um cenário de prazer e pecado, que encantava todos os que nela viviam ou a visitavam, fossem seres humanos, anjos ou demônios. Não deixaria de ser nunca a cidade onde viveu o Boca do Inferno, Gregório. Então, aqui só para encerrar agora, lembrar, né, que o cenário é a Bahia do século XVII, finalzinho, o governo tirânico ali, né, governantes corruptos, o Antônio de Souza Menezes, que é o braço de prata. Nós temos o assassinato do alcaide-mor da cidade de Salvador, que é o Francisco de Teles de Menezes. Ele foi assassinado, lembrem, né? Mas no meio do caminho tinha 8 encapuzados ali. A gente fica sabendo que é o Antônio de Brito, que foi espancado, Luiz Bonicho, que foge, mas com a mão decepada, o Donato Serotino, que foi morto, o João de Couros preso, o Diogo de Souza preso, o Manuel Dias morto, Moura Rolim preso, Gonçalo Ravasco, né? A gente fica aqui, né, dentro daquela ideia de que ele era o oitavo ali. Dentro daquela ideia de uma briga de família, Menezes versus Ravasco, um período de terror, de perseguições aqui. Dois grandes da literatura bem citados, bem explorados, que é o Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos Guerra. Nós temos um romance histórico, uma narrativa de ficção que pega elementos verdadeiros e funde com ficção, é narrado em terceira pessoa. Nós temos destaque de mulheres aqui, a Nica de Mello, a Bernardina Ravasco, a Maria Berço, certo? Grande abraço a todos.